Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma entrevista da Fintrender, que hoje não é entrevista, hoje vai ser um bate-papo sobre um report que está aqui e está aqui também, que é o report que a Fintrender lançou aqui junto com a Nexa sobre o mercado de tokenização no Brasil. Um report espetacular e a gente vai conversar muito aqui sobre o report que está lá dentro, que você vai ler. Eu vou deixar o link aqui, tanto na descrição como aqui em umzinho, alguma coisa assim, vai ter o link para você baixar o report e ter ele também. Mas também como é que foi a cozinha, né? Como é que foi a produção desse report, que também não é uma coisa fácil, né? Eu estou aqui hoje com o Matias, com a Bruna e com a Cecília aqui, que foi a turma que fez esse report que vocês estão lendo aí, que está, graças a Deus e graças ao trabalho nosso, na verdade, também, tendo aí um sucesso muito grande, né? Uma coisa que deu bastante trabalho. Eu queria um pouco jogar para a gente discutir um pouco aqui, talvez e pegar você seria um pouco da concepção, né? De por que a gente resolveu fazer esse coisa, até que foi uma ideia do Lucas lá da Nexa, né? Que ele me chamou lá no começo, né? Então, conta um pouquinho aí, por que vocês queriam fazer esse report, qual que era a ideia? Legal, obrigada aí pelo convite, Gustavo, a gente também está muito feliz com o sucesso desse report. Então, contando um pouquinho dos incentivos e do porquê, até dar um passo para trás, né, para explicar de onde a gente veio e como que a gente começou a se adentrar nesse mundo, que a gente é mais jovem do que você, no sentido que você já está há muitos anos no mercado. Em todos os aspectos, né? No mercado cripto. E a gente veio do mercado financeiro tradicional, né? Você também veio, mas a gente fez o shift mais recente. Então, toda a nossa trajetória do time fundador da Nexa foi em gestão de patrimônio para famílias bilionárias. Até que a gente começou a estudar os benefícios do blockchain, da tecnologia, e como isso iria revolucionar o mercado financeiro tradicional. Então, o Lucas e o Edu, que são fundadores da Nexa, começaram um projeto em outubro, se convenceram que era uma tese que eles investiriam capital deles como investidor e como empreendedor, e começou o negócio. Então, chamou o time ali fundador, eu fui um deles, então isso tem um ano, né, estamos em dezembro, isso tem um ano que a gente está super a fundo nesse mercado. E acho que a gente ficou muito positivamente impressionado com o que a gente encontrou. Então, principalmente, a gente já sabia dos benefícios, já sabia no conceito, né, o potencial, mas foi muito legal de ver um ecossistema super desenvolvido, com players super relevantes, gente boa e capacitada, desenvolvendo soluções. Entender um pouco mais da agenda do regulador, ver que a gente tem uma posição única aqui no Brasil de ter um regulador que é super pró-inovação, que puxa essa agenda, que permite ter um ambiente que protege o investidor, ao mesmo tempo que permite a inovação, né? Então, a ideia do relatório foi, como que a gente... Pode falar palavrão aqui? Pode, aqui pode falar o que quiser, não tem restrição nenhuma. Como que a gente compartilha com todo mundo esse Faltou ecossistema... Como que a gente compartilha com todo mundo esse ativo que a gente tem aqui, né? Então, mesmo a gente vindo de mercado financeiro, mesmo a gente sendo bem antenado com tudo isso acontecendo, a gente não tinha essa dimensão. Então, imagina toda a população brasileira. E também trazer a atenção de players globais que estão olhando para a tese e olhar para o Brasil com melhores olhos, porque o Brasil, enfim, está liderando aí nessa agenda. Então, a inspiração veio daí. E até complementando um pouco a minha visão em relação a isso, quando vocês chegaram para a gente, vamos fazer um negócio junto, etc., mapeamento do ecossistema, eu falei, cara, que legal, porque não tem. Né? Então, assim, a informação hoje é muito dispersa, tinha muitos lugares, então, assim, foi difícil, né? A gente vai entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, até pegar toda essa informação, porque ela é muito espalhada, era muita gente, é muito lugar. E a gente que está assim na bolha ali, que está ali, conhece todo mundo, etc., ainda tem um ambiente ainda, de certa forma, restrito, com poucas pessoas, você tem a impressão de que está tudo controlado, que você vê tudo certo. Mas na hora que você sai dessa bolha, não tem nada. Né? Então, assim, eu acho que fazer isso para o ecossistema de tokenização do Brasil é importante. E aí vem um pouco daí, inglês ainda, numa coisa para mostrar para o mundo, falar assim, olha o que nós estamos fazendo uma coisa muito legal, então vai ter o report em português também,
nosso aqui, né, mas o report em inglês, até para dar essa ideia de quem está de fora e que está vendo essa discussão de tokenização no mundo que está acontecendo muito grande, olha e fala assim, caramba, como é que é o Brasil? Hoje isso não tem, é um ou outro ali que você acha, mas não tem informação completa, tá? Agora não, a gente tem um report, como eu digo, um report para chamar de nosso, né? Nosso no sentido do ecossistema brasileiro, mostrando para o mundo o que é tokenização. Foi bem legal. Você tem muito paper, né, do Banco Central, mesmo em inglês, mas são mais densos, mais técnicos. E não tinha nada parecido com o que a gente construiu aqui. Acho que só o trabalho de consolidar, a gente vai falar um pouco, né, A gente vai falar disso agora. Eu vou chamar a Bruna e o Matias aqui para conversa, para a gente tocar isso daqui. Quando a gente começou a fazer, então, vou comentar um pouquinho até de algumas mudanças que a gente fez no começo, né? Então, assim, a gente começou com a ideia de vamos levantar dados. Levantar dados, né? Daí o Matias e a Bruna começaram a levantar um monte de dados ali, começou a consolidar um monte de coisa e tal. A gente começou a jogar um monte de coisa sem nem saber, né? Exato. Começava a puxar os dados, e os dados vinham muito dado. Chegou uma hora e falei assim, cara, tem muito dado. Como é que a gente vai organizar isso aqui, né? Falei, se a gente começar a tentar analisar dado e colocar dado, esse report não vai sair. Porque cada vez tinha mais dado e a casa caía. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer uma coisa. Vamos contar um storytelling. Vamos pegar e montar aqui uma historinha que a gente acha que faz sentido e ver esses dados, ver se eles encaixam, se fazem sentido. E aí surgiu, e aí que eu acho que a gente teve o pulo do gato do negócio começar a andar, né? Então, assim, desses dados. Mas, voltando à parte dos dados, eu queria ouvir um pouquinho você, Bruna e Matias, aqui em relação a isso. Como é que foi a experiência de vocês aí nessa obtenção de dados, né? Vocês estão ainda na fase inicial de carreira, vamos dizer assim. Será que hoje em dia a gente pode chamar de carreira, que é uma coisa que às vezes nem tem muito, mas assim, faculdade, estão lá estudando, vendo, assim. Como é que foi esse aprendizado que vocês tiveram tentando entender esse monte de coisa que vocês estavam vendo? Olha, a princípio foi muito difícil buscar dados, justamente porque é um mercado muito emergente, né? E é tudo muito novo. Não é uma coisa que a gente aprende direitinho assim na faculdade, não é exatamente o que você vê no livro teoria, então é uma coisa que você realmente tem que buscar. E a gente sempre estava tentando buscar, vamos ver o que aqueles gringos falaram sobre isso tantos anos atrás, 2 anos atrás. 2 anos atrás já estava antigo. A gente tentava ver uma coisa de 1 ano atrás, no máximo, senão já ficava algo já outdated pra gente. Então, realmente foi um grande desafio a gente pesquisar assim na internet, conseguir angariar dados, justamente aquilo que você comentou. No começo a gente tinha dado, mas a gente tinha tanto dado que a gente não sabia o que a gente colocava no relatório, porque a gente tinha lá uma pasta com uns 20, 30, 40 PDFs, alguns Excels, e a gente não conseguia saber, putz, o que a gente vai colocar aqui, ali? Como a gente vai montar o storytelling? Quantas páginas vai ter o report? Vai ter 20, 30, 40, 80, 100? A gente não sabia, nesse começo estava bem difícil. Nossa, eu concordo completamente, né? Quando eu comecei, eu falei com a Cecília que eu não estava conseguindo. Eu falei, eu não tô achando nada, Cecília, ainda mais que ela começou a pedir para eu ver reporte de banco, principalmente. Eu falei, não tem nada, a gente não consegue achar nada. Então, acho que foi muito difícil para a gente começar a realmente conseguir alguns dados que realmente faziam sentido porque a gente estava procurando. Eu acho que essa ideia da gente colocar storytelling, para mim, a grande razão da gente ter conseguido fazer isso nesse prazo aí de 4, 5 meses desde que a gente começou, foi exatamente por conta de ter o storytelling, né? Já ter uma certa experiência que a gente falou assim, eu acho que é por aqui, e aí a gente foi juntando os dados para ver, aí que a gente começou a realmente fluir. Porque a gente ficou, acho que quase uns 2 meses sem rumo, assim. A gente estava procurando dado, mas a gente não tinha tava... 3 total, né? Desses 2 foram... Exatamente. Então, eu acho que a gente fez mágica quase, né? Porque a gente ficou 1 mês, todo vapor, a semana inteira fazendo e... Acho que foi isso. Essa é a parte legal da história também, que acho que vale a pena contar, né? Que quando o Lucas veio falar comigo na Next, falou assim, vamos fazer um relatório conjunto, etc. Veio lá com mais ou menos o que ele queria fazer, qualquer ideia. Eu falei assim, cara, esse cara tá viajando. A gente não vai conseguir fazer esse negócio nesse prazo de jeito nenhum. Mas é pra esse ano? Tá. Ele falou assim, novembro do ano que vem? Não, novembro agora. A gente tava, acho que era agosto, setembro que a gente tava conversando. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o escopo. Pega essa ideia que você tem, reduz o escopo, vamos fazer isso aqui, que eu acho que já é um negócio espetacular para o mercado. Tal, e começamos com essa ideia de fazer esse escopo e tal. No final das contas, vendo agora o relatório final, a gente acho que fez mais do que o escopo inicial que ele tinha.
do que ele tinha falado, que eu achei que ele era louco. Eu acho que a gente entrou na loucura. Tinha o objetivo, acho que, de até fazer mais slides, mas acho que a gente ia ficar tão perdido que a gente conseguiu reduzir, mas ficou tão completo que não precisou, sabe? A gente tinha uma meta ali de uma quantidade de slides que acho que era importante até pra gente saber, mas era uma meta, acho que era importante ter também. Mas eu acho que tem uma coisa... que tinha 3 opções, né? O básico do básico, que a gente consegue entregar aí, o mais completinho e o estado da arte. E aí eu acho, sendo aqui enviesada, mas que ficou muito melhor do que o estado da arte, justamente pelo esse storytelling, né? Que trouxe uma história e você consegue... Enfim, eu espero que todo mundo... né? Espero que todo mundo que leia concorde com a gente, que você vai lendo e você vai entendendo passo a passo aqueles argumentos vão sendo construídos. Então... acho que foi bem legal. Essa parte da construção é uma parte que eu nunca tinha feito um report. Não sei se vocês já tinham feito um report. Eu nunca tinha feito um negócio desse tamanho. Já tinha escrito livro, toda a história, mas nunca feito um negócio desse tamanho. E aí, um pouco essa discussão de como é que você começa, né? Que é o que eu já comentei aqui, de começa com dado, começa com storytelling, etc. Ok, decidimos, vai pelo storytelling, coisa. Beleza, daí começa o dado. Temos dados. Mas seria legal a gente fazer uma pesquisa. Vamos fazer a pesquisa com as empresas do setor. Mas a gente podia fazer uma pesquisa também com os venture capitals que estão investindo. Podia fazer investimentos institucionais. Cara, aí o negócio começou que a gente acabou fazendo 4, eu acho, né? Foram 3 pesquisas. 3 pesquisas no final, né? Que eram os venture capitals, o pessoal da coisa. Isso aí, 3 pesquisas, 3 coisas. E aí, beleza, mais dado. Né? Então, assim, a gente ajusta ali para colocar... Só ia juntando, mas a gente não sabia como é que a gente ia fazer. Acho que a gente só conseguiu realmente progredir quando a gente conseguiu montar o storytelling, que aí a gente conseguiu realmente definir o que a gente ia fazer e cada um ia fazendo um slide e pegando E acho que essa parte dessa pesquisa também, nas 3 pesquisas, foi bem interessante, porque ela aí, que é uma coisa que eu tenho enfatizado bastante no report, que fez com que o report não seja um report Nexus FinTrender. É um reporte do ecossistema. Todo mundo do ecossistema tem um pedacinho aqui de opinião em alguma coisa que foi fazendo. Então, assim, isso aí, para mim, é muito poderoso no seguinte sentido de que, cara, tá todo mundo envolvido, tá todo mundo, é um negócio, uma produção coletiva. Eu acho que as pesquisas, acho que pelo ponto que a Bruna trouxe também, que aqui no Brasil tinham poucos dados publicados, então você não consegue ver aqui o mapeamento, o que o Itaú, o Santander, o que eles estão fazendo, porque isso não está público. Então, teve esse fato adicional. E também, não só com pesquisas, né, mas a gente foi atrás de casos, entender mais o que as outras empresas estavam fazendo. Então, eu imagino que todos nós aqui, mas eu aprendi muito na elaboração desse relatório. E fiquei ainda mais otimista com... Isso é legal. A hora que você coloca tudo junto, você fala, nossa senhora, é muito maior do que a gente pensava até. Isso eu achei bem interessante. A gente está olhando o report, agora eu vou entrar um pouquinho no report em si. Uma das coisas que a gente fez é um pouco tem uma divisão clara ali. Vamos falar do global e depois do Brasil. E quando a gente fala de Brasil, até uma parte que a gente enfatizou bastante é a parte regulatória, que ficou um pedaço grande aqui da parte Brasil, que até o Daniel ajudou a gente a fazer. Até obrigado, Daniel, foi ótimo, que ajudou bastante a gente a fazer essa parte e tal. Onde vocês acham? Eu tenho a minha opinião, mas eu vou perguntar primeiro, depois a gente vê. Onde deu mais trabalho? Falar do global ou falar do Brasil? Onde foi mais difícil aqui nessa trajetória? Também tem a minha resposta, então vou esperar vocês. O que vocês acharam da pesquisa? Nossa, eu acho que depende. Que o global foi mais fácil, porque, querendo ou não, lá a gente tem uma abundância de dados muito maior. É muito mais fácil a gente conseguir achar projeto, achar legislação, achar dados do ecossistema em si. Por exemplo, a gente pegou muito dado do RWA, XYZ, que lá a gente tinha uma base de dados inteira sobre como funcionava o mercado de RWAs e dados cronológicos. Então, a gente conseguiu exportar dados e ali foi uma facilidade. E no Brasil, por exemplo, a gente não tinha isso. Justamente porque a RWA não está aqui no Brasil, a blockchain. Não está aqui. Está internacional, não tem um local físico. Na parte do Brasil já é uma coisa um pouco mais específica. Então, a gente conseguir levantar uns dados sobre o ecossistema de forma confiável, não tinha. Assim, a gente pesquisou muito, a gente fez uma pesquisa bem exaustiva e realmente não tinha dados aqui no Brasil dessa forma. Aí a gente teve que criar os nossos. A gente teve que criar os nossos. Eu até perturbava muito o Matias. Eu falava, como é que você tá achando? Eu não tô achando nada. Como é que você tá fazendo? Como é que você tá procurando? Porque eu procurava, pesquisava e
jogava em todos os lugares e não conseguia achar. Realmente, eu acho que o Brasil, com certeza, foi o mais difícil. Aí já fica para quem tá ouvindo a dica aqui de uma coisa para montar. Você que é empreendedor que tá ouvindo aí, ó, já tem um case aqui de montar alguma coisa para coletar dados ou para juntar isso daí também, que acho que é uma coisa que a gente sentiu e que tem muito valor, né, de você montar um negócio. E outra ideia que a gente pensou também é de, sei lá, no próximo ano a gente vai ter um link que todo mundo vai pedir para todo ecossistema se classificar, se inscrever, colocar seus próprios dados para a gente ter uma base realmente com ainda mais informações e classificando da forma que cada um se encaixa, né? Acho que também foi um ponto de... Né, acho que você levantou um ponto que é importante, que é o ponto dessa classificação, que era como é que a gente pegou os dados, pegamos todo mundo ali. Então, assim, em que caixinha esse pessoal se coloca, né? É infraestrutura, é stablecoin... Eu acho que essa parte foi a mais difícil do relatório toda, talvez. Eu acho que foi muito difícil. Porque, nossa, a gente ficou muito tempo nisso. Definitivamente. Eu bati muita cabeça. Porque assim, porque tem alguns casos, algumas empresas que são aquelas claras, né? Esse aqui tá dentro dessa caixinha, que isso é a minoria. A grande maioria tem 2, 3, 4, 5 caixinhas, e aí é isso. Ok, 4, 5 caixinhas, mas qual que é a caixinha principal? Tem casos que é difícil saber, né? Assim, a gente teve que tomar algumas decisões ali que não foi fácil nesse sentido de tentar. Mas apesar de ser mais difícil, então deu mais trabalho fazer o capítulo do Brasil, até porque a gente se debruçou mais aqui internamente. Era o propósito, né, de dar um zoom no Brasil. Mas foi a parte que eu mais gostei de fazer, porque eu acho que me deixou ainda mais otimista com o cenário brasileiro. Então, até queria ouvir também um pouco de vocês, as principais mudanças de paradigma. Mas eu já tinha uma visão otimista que o Brasil estava na frente, muito pela agenda dos nossos reguladores aqui, então Banco Central, CVM, Receita Federal. Mas acho que ajudou a consolidar e trazer ainda mais embasamento. Qual a parte mais legal do reporte? Qual é aquela parte que você falou assim, cara, isso aqui eu adorei nesse reporte? Criar o storytelling. Criar o storytelling. O começo de ver como é que a gente chegaria nisso. Vocês têm? Eu gostei mais a parte de ver da parte regulatória, justamente porque antes eu tinha uma visão de que, Brasil, um ambiente difícil de fazer negócios, economia um tanto instável em alguns momentos. Então, estudando a parte regulatória, deu para ver como que o Brasil está na vanguarda da tokenização no mundo, justamente porque a gente tem um banco central independente que ajuda a gente a conseguir ter uma clareza regulatória muito maior que nos Estados Unidos, por exemplo, que isso é querendo ou não, uma coisa que barra um pouco da inovação lá, pode mudar, mas aqui no Brasil a gente já tem isso de forma bem mais facilitada para o empreendedor. Isso facilita a inovação da mesma forma que protege o investidor. Isso que é uma coisa essencial para a gente ter um ecossistema que consegue se desenvolver bem e ter uma boa longevidade no longo prazo. Eu também concordo bastante com o Matias. Eu acho que uma das partes que eu mais gostei também foi ter aprendido um pouco também sobre o Drex, que, eu não tinha muita noção realmente do que era, e aí pega um pouco dessa parte regulatória que eu acho que vai realmente ajudar bastante aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é a parte regulatória também. Eu acho que é interessante, essa parte regulatória é bem interessante, porque assim, ela ia estar no relatório de qualquer jeito, né? A gente já tinha montado lá no storytelling, mas foi uma das, não diria que mudanças, nem surpresa, mas foi uma das coisas que veio bem pesado no reporte, né? Você pegar a parte do Brasil, só pegar pela quantidade de slides. Tem vários slides de regulatório no Brasil que a gente já sabia que tinha um papel importante, mas na hora que você vai olhar, na hora que você começa a pesquisar e ver, e começa a consolidar, você fala, caramba, tem muita coisa de regulatório que está mudando, e no momento que a gente está gravando, está com 3 audiências públicas abertas, então assim, que tem a ver com o tema. Então assim, foi uma surpresa bem legal, e que para quem está vendo e lendo e olhando o Brasil, é bem interessante um pouco no que você comentou, Cília, de olhar e falar assim, caramba, se eu já era bullish, já era positivo em relação a isso, a hora que eu vejo isso aqui consolidado juntinho ali em 3, 4, 5 slides, eu falo, caraca, vai mudar muito, né? Eu também acho que eu tive essa visão, que nem a Cecília falou, que era positiva, acho que eu não tinha noção de quão positiva era, que a visão que eu tive é que realmente tem um mundo para explorar aqui no Brasil, que ainda vai aumentar muito.
E acho que não só no relatório, acho que tivemos todos esses aprendizados com ele, mas também hoje a gente teve o evento, né, de lançamento do relatório. A gente fez um café da manhã aqui em São Paulo e teve um painel que o Gustavo moderou, com o Bruno Batávia, o Lucas, o fundador da Nexa, e o Daniel Paiva, que foi o advogado que ajudou a gente aqui na elaboração do capítulo regulatório. E foi muito legal ver essa discussão e escutar o Bruno falando também. Ele super experiente, passou 13 anos no Banco Central, participou de todo o início e o desenvolvimento do Drex, tá conversando com o mundo inteiro e continuar com essa visão, depois de olhar para todo mundo, conversar com todos os bancos centrais, participar de todas as reuniões globais, eu continuo tendo certeza que o Brasil está na frente e vai ser, com certeza, as primeiras top 10 economias a estar 100% tokenizadas. Tá bom. E para você que está nos ouvindo agora, já fica o spoiler. Esses 3 aí que a Cecília acabou de falar, a gente vai trazer aqui para o podcast nos próximos semanas ou meses. Eu estou só organizando a agenda para entrevistar os 3 para exatamente trazer um pouco dessa visão que a Cecília comentou, né? Então, o Daniel com a visão regulatória, o Bruno com a visão meio global e dos reguladores, etc. E o Lucas com essa visão de empreendendo no mercado que está começando, andando. Então, assim, acho que vão ser entrevistas bem... Pelo que teve no painel, vai ser animal. Acho que eu tô louco Eu fiquei com várias perguntas. Exato. Tô faltando um monte de perguntas. Tô ansiosa desde já para escutar esses podcasts. Sempre o tempo acaba indo e tal, e ver. Eu quero trazer um outro tema agora também, que é a parte de o subtítulo do report. Né? A gente é Brasil, Tokenization Report 2024, The Future is Now, né? O futuro é agora. Né? Essa foi uma discussão que a gente teve bastante até, né? Foi difícil de chegar nessa coisa, ao mesmo tempo eu diria que foi fácil, né? Porque foi acho que uma das primeiras que a gente viu, acho que a segunda que a gente chegou a colocar, né? Tinha uma lista lá de que a gente começou a fazer, a ter ideia, e que eu acho que ficou muito legal. Comenta um pouquinho disso pra gente, Cecília. Você puxa aí, depois eu vou complementando. Legal. De fato, a gente discutiu bastante sobre o nome dessa edição, da primeira edição, e acho que escrevendo o manifesto, principalmente, acho que ficou muito claro. A gente terminou o manifesto, eu falei... Gustavo, the future is now. A gente não tá tendo um papo aqui futurista, a gente não quer falar que tudo vai ser melhor quando a economia estiver 100% tokenizada, a gente vai ter programabilidade, a gente vai ter eficiência, redução de custo, transparência. Não, a gente já está tendo, a gente já tem vários casos de usos que a gente trouxe bastante aqui no relatório. A gente já tem players, a gente já tem bancos centrais no mundo inteiro, grandes e gigantes institucionais olhando para isso. Então, é o foco do relatório, tirar esse paradigma que é algo do futuro, que é algo difícil de entender. Não, isso aqui já está tendo casos práticos e é neles que a gente buscou focar. Eu achei bem legal isso daqui, da gente conseguir ter esses casos práticos e tirar um pouco do futurismo, né? Então, assim, quando a gente está falando de tokenização, tem muita gente, cara, isso aqui daqui 10 anos vai continuar, é um monte de nerd que está ali resolvendo, não, mas a gente já vê casos de uso e transformando muito a indústria financeira, principalmente, quando eu acompanho mais, já está ali, já está vindo, já está mudando, né? E é aquela coisa que, em termos de tecnologia, é aquela coisa que acontece sem a gente perceber, quando você vê, já foi. Né? Então, assim, é um pouco do que eu vejo e que deixa a gente bem otimista em relação a isso, que o movimento está andando, cara, isso aqui para daqui a pouco fazer né, e andar é muito rápido. E o fato de a gente ter casos de uso já para comprovar isso daqui, casos de uso que não são pequenos, né, já tem casos de uso consideráveis aí no mercado, né, ajudou bastante, é aí que veio The Future is Now, né? A gente está falando de futuro, Exato. A gente está falando de agora. E eu acho que foi uma grande preocupação nossa, né? Então, tudo que a gente está falando, vamos tangibilizar? Vamos trazer um exemplo? Vamos fazer uma analogia? Vamos mostrar? Porque aí sim, eu acho que o convencimento que a gente tem é muito maior e, enfim, os casos estão aí, é só todo mundo... Tem vários aí, depois quem estava vendo vai abrir ali o relatório. Não é a gente falando, são os números aqui mostrando. Tá tudo aí mostrando, então assim, a gente não inventou nada, tá tudo quase que já aconteceu e com vários players gigantes, até no caso mundial do mundo, né, no caso do Brasil, daqui também entrando, acho que foi bem legal essa pesquisa e também essa conclusão de que é agora, tá funcionando, então assim,
para quem está empreendendo e está começando a ver isso daqui, cara, vai fazer, tem espaço para todo mundo, é um negócio que ainda tem muito para crescer, né, assim, mas já está acontecendo, não é aquela coisa que está ainda embrionária e começando, então assim, acho que isso aí ajuda bastante a gente nessa concepção. Eu acho até que foi uma fala do Luca da Enzyme, foi patrocinador do nosso evento hoje, que ele comentou que se você é um, enfim, gestor de patrimônio e você só está olhando para isso porque seu cliente está pedindo ativos tokenizados, você já está muito atrasado. Então, acelera o pace aí que as coisas estão acontecendo e quem não estiver olhando para isso vai ficar para trás. Aliás, só fazer um comentário aqui, o Luca da Enzyme, para quem leu o meu livro, tem um capítulo lá falando sobre a disrupção do mercado de asset management, né, de gestão de portfólio, etc., e que é baseado basicamente no que a Enzyme está fazendo hoje em dia. Então, assim, foi muito legal trazer ele e olhar e ele com essa visão de, cara, eu quero estar no mercado brasileiro, eu quero estar aí. Então, assim, foi muito legal a abertura e o que ele vem, ele é um dos casos de uso que a gente cita também aqui, né, já dando outro spoiler, para quem lê, vai estar aqui já também. Ele, então, assim, acho eles já estavam no nosso report antes mesmo de a gente entrar em contato, então nenhum total, já estava, não tinha nada. foi... Ele tava, o livro que eu escrevi já, comecei em maio, já estava lá, tem um capítulo que fala basicamente da solução deles, que eu acho que é espetacular, adoro. Também vou falar com ele vai vir ser entrevistado aqui também, aquela história toda. Então, assim, acho que é muito legal. Mas a gente fala um pouquinho de futurismo também, né? Então, assim, a gente fala do dia a dia, de Futures Now, tudo que está acontecendo, etc., mas a gente também dá ali o nosso pitaco de como é que o negócio vai, né? Então, assim, que o negócio vai acabar ou não. E aí a gente entra com duas teorias, eu posso chamar de teoria? Teorias, leis da economia. Duas. Coisa que era feito de rede e a lei de Moore, um pouco para a gente entrar, quando se junta tudo esse negócio, que aí tem a famosa exponencialização, né? Que o negócio entrar, que a gente pode estar muito próximo disso aqui, né? Acho que a gente já comentou um pouco, e a Bruna comentou de Drex também, né? O papel, a gente falou de regulação, mas tem o papel do regulador. E eu queria ouvir, talvez, Matias e Bruno, como é que vocês aprenderam muito sobre isso, Drex, etc, tal? O que você vai ajudar a gente? Vai resolver? É um negócio que vocês, um pouco da visão que vocês têm em relação a isso. O Drex vai ser... uma pergunta difícil essa aí. O Drex ele vai ser muito transformador para a nossa economia, em específico porque ele começa a adotar e ele reflete muito bem a diferente postura dos bancos centrais que a gente tem durante o mundo. Em que sentido? Nos últimos anos, a gente viu meio que uma inflexão da quantidade de afirmações positivas que os bancos centrais fazem em frente a CBDCs, por exemplo, principalmente com o anúncio da Libra pelo Facebook, que depois disso eles pensaram, Facebook já tem bilhões de usuários, eles vão lançar uma criptomoeda própria, eu também preciso começar a me mover para poder ter uma noção, não posso ficar para trás. Então os bancos centrais começaram a olhar isso mais a fundo, e aqui no Brasil, o Drex específico, né, que a gente tem, na prática, duas versões. A nossa versão de atacado e a de varejo. E que, a princípio, a real mudança da tokenização da economia em si, do dinheiro, ela vai ficar evidente e também não evidente justamente quando o usuário comum nem souber que o dinheiro que ele está usando está tokenizado. Ele nem vai saber que está tokenizado, mas já vai estar rodando no plano de fundo 100% tokenizado e você vai conseguir ter todos os ganhos de eficiência que a gente colocou no relatório. Deixa eu fazer um gancho com isso, que acho que é importante também. Quando a gente vai falar tokenização, etc., aquela palavrinha, né, que... aliás, o mercado tanto o mercado financeiro quanto o mercado de tecnologia adora montar um monte de palavrinha para complicar a vida da gente, para a gente entender, né? Então, assim, tokenização é uma delas, né? Mas no final das contas, concordo em gênero e número grau, que assim, aquela que a gente vai começar a usar sem nem saber, né? Então, assim, essa é a grande adoção que a gente vai chegar, que é o exponencializar, né? Porque acho que a tecnologia é muito, e o Drex acho que tem um papel importante em relação a isso, né? Que você use sem saber. Então, assim, a discussão fica menos na tecnologia e mais no final, né? No que você vai usar, no caso de uso, no resultado, na solução, que é um pouco do que a gente colocou aqui também, né? Então, assim, a gente mapeia todo mundo, mas mapeia todo mundo com a ideia de, cara, a gente vai usar para quê? Não é tecnologia por tecnologia, né? Não é tokenizar por tokenizar, para que está funcionando, né? Então, assim, o Drex acho que como você falou, acho que é um bom alavancador dessa ideia. Eu acho que o Drex vai
ser, enfim, muito revolucionador, mas como a gente trouxe também no relatório, né, acho que é exatamente os casos de uso da economia real. Então, a gente trouxe alguns exemplos que mostram exatamente isso. Independente de Drex vai potencializar isso. Mas já tem soluções que o cliente na ponta final não sabe que a solução ali por trás é blockchain, qual é a rede, qual que é o detalhe técnico. Ele só está sentindo ali o benefício, algo que ele não podia fazer antes, ou ele fazia pior. E isso melhora a vida da sociedade, né? Então, acho que, até linkando um pouco com o futuro que a gente vê, toda essa economia conectada e sentindo esses benefícios, independente de entender os detalhes técnicos da tecnologia. Pode falar. Não, é que eu acho que o Drex vai ser quase que essencial, assim, também para tentar disseminar para a população mesmo no dia a dia, talvez, que nem o Pix, que também ajudou muito a gente, facilitou, e que hoje é uma coisa que ninguém consegue viver sem. Então, eu acho que vai um pouco para esse caminho, que a gente vai usar e vai facilitar muita coisa. E depois que tiver, a gente não vai conseguir mais voltar, sabe? Deixa eu matar uma curiosidade minha, assim, que vocês estão os dois fazendo faculdade hoje, né? Então, assim, existe alguma discussão nesse sentido lá, tanto na parte acadêmica, os professores trazem, ou entre amigos, alguma coisa nesse sentido, ou é uma coisa que não existe ainda? Existe. Você com seus amigos, vocês discutem? Com meus amigos, tem um professor, inclusive, que eu discuti muito sobre isso, que a gente tinha matéria lá de mercado financeiro de capitais. Eu também. Ele falava que essa área que está menos regulada é uma área que dá para ganhar muito dinheiro, só que, querendo ou não, é uma área que tem muito mais risco implícito. Tá bom. E ele fala que ele, por exemplo, não acredita em Bitcoin. Ele acha que Bitcoin, essas criptomoedas... Depois você me passa o nome dele para conversar com ele um pouquinho. Acho que... Chega lá e dá o relatório pra ele. Dá um relatório, dá meu livro, depois só fala com ele aqui, depois pra gente bater o papo. E daí, entre meus amigos, eu sou o que é o maior propagandista de aderência a tecnologias cripto. Principalmente em 2023, ano passado, eu falava para todo mundo, não, que o Bitcoin no ano seguinte vai subir. Todo mundo achava, não, Matias, que loucura é essa? O que você está falando? Isso é uma moedinha que não vale nada. Então, no meio acadêmico em si, ainda é muito polêmico, mas tem mais aceitação hoje em dia, principalmente com a gente entendendo melhor a tecnologia do blockchain, porque em si não é só Bitcoin, por exemplo, é blockchain, que a blockchain é uma tecnologia que ela real pode alavancar valor para diversos setores da sociedade. E no mercado de investimentos, por exemplo, ela possibilita a hiperpersonalização de investimentos, que você consegue montar um portfólio para uma pessoa em 1 segundo, como se fosse uma emissão instantânea de um título para a pessoa poder escolher com o duration que ela quer, o pagamento de juros que ela quer e no formato que ela quer em questão de risco, por exemplo. E com custo muito barato para fazer também, né? Porque Sim. no mercado financeiro tradicional você até poderia, mas você não vai fazer isso para R$1.000. Você teria que ter milhões para conseguir fazer um negócio desse. Você consegue democratizar mesmo investimentos que antes eram exclusivos para bilionários e agora a gente consegue, a partir de, por exemplo, R$100, você consegue investir de forma diferente e alavancada pela tecnologia do blockchain em investimentos alternativos, por exemplo. E acho que não só democratizar, né? Eu acho que, vai lá, vamos supor que eu não tenho, mas se eu tivesse milhões e tivesse acesso aos melhores produtos e mesmo assim com o custo fizesse sentido eu entrar em uma emissão para mim. Querendo ou não, eu vou ter acesso a um produto que tá lá, que foi entubado para alguém e vai ser empurrado para mim e que eu tenho pouca gerência ali de escolher prazo, indexador, como que eu quero, sei lá, pulverizar toda essa carteira. Então, a partir do momento que a tecnologia me permite criar ativos que são muito fáceis de ser criados e a qualquer tamanho, eu mesmo sendo uma milionária, posso criar minha carteira com vários ativos diferentes da forma que eu quiser, com a tese que eu quiser, ligadas a, sei lá, a impacto ou a música, não sei. Então, melhora muito a experiência e a gestão de risco e criar aquele portfólio para mim, né? Que se conecta com minha necessidade de liquidez, minha necessidade de caixa, e fazer algo super personalizado, né? Mas eu acho que ainda
no meio acadêmico, como o Matias falou, tá muito difícil, assim. Eu percebo que meus professores, pelo menos, quando comentam sobre esse assunto, eles têm realmente um pouco de preconceito, não acreditam muito. Tá, ainda mais dizem que isso é muito arriscado, então acho que até que a gente comentou no relatório, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, que é realmente fazer essa disseminação, né, talvez. Todo mundo começar, não, e acho que é um ponto interessante que vocês trouxeram, porque assim, é uma das primeiras tecnologias que a gente pode associar investimentos à tecnologia muito, muito no começo. Né? Então, assim, e está aqui, né? O primeiro caso de uso da tecnologia blockchain é o próprio Bitcoin, que é uma criptomoeda volátil que você pode investir, pode botar dinheiro lá, 1, 2, 50 reais, 50 bilhões se quiser hoje em dia. Então, assim, isso não tinha antes. Né? A gente pode pegar até que todo mundo fala, inteligência artificial. Como é que você investe em inteligência artificial? Pô, tem que achar uma empresa, uma startup, alguma coisa que está começando. Aqui não, você tem lá uma moedinha que está crescendo, você já tem não sei quantos mil moedinhas ou tokens que fazem. E assim, o que traz também para a parte da tecnologia um pouquinho até às vezes de preconceito sobre isso. Porque isso daí é cassino, é o pessoal só querendo ganhar dinheiro com token, etc. Tal, e não. E acaba não vendo o real efeito transformador no mundo, que é a tecnologia do blockchain, que é um pouco que a gente coloca aqui. Então, assim, não dá para desassociar isso do Bitcoin de forma alguma. Né? É o Gênesis, é onde começou, é o primeiro caso de uso, mas o Bitcoin é uma aplicação que tem seus valores. Eu adoro, acho ótimo, tem lá o seu valor, etc. Mas tem milhões de aplicações, milhões é exagero, mas dezenas, centenas, dezenas de milhares de outras aplicações aqui que têm um poder muito grande que vão mudar o mundo bastante. Né? Então, eu acho que o Bitcoin foi mais uma porta que a gente abriu para um negócio bem maior e as pessoas, por causa do Bitcoin, também não conseguem visualizar os benefícios que estão por trás. E você traz uma visão sobre o ângulo que é curioso. Você falar com o libertário de Bitcoin, ele vai falar que é exatamente o contrário, né? O Bitcoin é o cara que vai mudar tudo e ele vai ser o único lá para frente, né? Pois é. Mas ao mesmo tempo você tem uma tecnologia que pode ser maior e pode impactar. É um pouco do que você comentou. Eu acho que esse jogo dessa visão, acho que é a primeira tecnologia que a gente tem, e a gente traz um pouco dessa discussão aqui, até quando a gente coloca como é que ela foi construída. De onde veio, né? Eu acho que o ponto também da Bruna sim, ainda há muito preconceito, ou ainda há muita falta de informação, então as pessoas, por não saberem, preferem, putz, não vou me meter com isso aqui. É um pouco do trabalho que a gente teve, um dos motivos também de criar, né? Então, precisa de educação, precisa melhorar a UX, precisa ter cases de sucesso, e é um pouco do nosso esforço aqui, para cada vez mais as pessoas entenderem mais e testarem e conhecerem de fato. E tirar seus preconceitos. A quantidade do Bitcoin fala de evangelizador, né? O evangelizador, que a gente vai ser evangelizador da tokenização, né? Que é um pouco essa ideia. Então, para quem quer ver um pouco dessa discussão, eu não sei se vocês já chegaram a ler, mas tem o livro do Chris Dixon. Sim, é muito bom. Que chama Read, Write, On, que ele separa muito esses dois mercados, né? Que é o mercado de tecnologia do mercado que ele chama de cassino, que é... Ele bota Bitcoin aqui, acho que até aqui, nem sei, não vou discutir. Eu li o negócio, mas nem lembro. Mas é o livro, mas nem lembro. Mas assim, e são discussões muito separadas, né? Então, assim, e tem que ser separadas para mim, né? Mas ao mesmo tempo, elas ao mesmo tempo inteiro se juntam e uma aprendendo com a outra para. Esse livro é muito bom e ele traz também um paralelo da tecnologia da internet com o Bitcoin, que é muito legal. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro, porque acho que explica bastante... Das intranets que viraram internet, né? E que agora das milhões de blockchains que vão virar finternet, que até o BIS já está colocando, né? Foi bem legal esse paralelo que ele colocou nesse livro, vale muito a pena ler. O que mais que a gente vai discutir? O que vocês acham? Pensar para frente. A ideia é que esse negócio seja o primeiro de muitos, né? Então, assim, vocês estão dentro do próximo? A gente vai fazer junto o próximo, né? Acho que essa é um pouco da discussão. Ou foi aquele negócio traumático? Eu falei, cara, trabalhei pra burro, não vou fazer esse negócio nunca mais. All in. Pois é. Com certeza. Deu muito trabalho, mas já ansiosa para a próxima edição. Aquela coisa que você faz, que eu faço muito esporte, né? Então, que você chega para programa inteiro para fazer uma prova de ciclismo, de corrida ou de triatlo. Vai lá, fiz.
o dia seguinte dá uma deprê enorme, porque você fala, pô, agora não tem plano. Qual coisa? Aqui não é o caso, a gente já tem. Né? Então a gente fez, a gente treinou um monte, foi lá, fez, e já tem o próximo. Na academia, que você fica com preguiça, que aí você fica tipo, nossa, deu muito trabalho, nossa, fiquei cansada, mas você faz, você fica, caraca, valeu muito a pena. Ficou muito bom, sabe? Então, e a gente tem, e a vantagem que a gente tem agora é que a gente tem 1 ano para fazer. Planejamento. O próximo vai ser com muito mais antecedência. Que eu acho que não vai funcionar, a gente vai chegar 3 meses antes, vai querer fazer, mas assim, na teoria, tem 1 ano para... Gustavo, deixa agora eu te perguntando, você tá fazendo muita pergunta. O que você acha que vai ser o tema do próximo ano? Pergunta difícil, hein? Eu acho que vai entrar em alguma coisa um pouco nesse mesmo sentido, mas de adoção. Eu acho que a gente já vai começar a ter casos de uso mais amplos. Né? Então, eu vou citar um exemplo que está aqui também, que é o exemplo do RWA de título público americano. Né? Ele está crescendo a quantidade, não só de empresas tokenizando isso, mas também de volume sendo tokenizado. Né? Eu acho que a própria mudança que a gente teve nos Estados Unidos agora, que com o Trump... Não vou fazer viés político aqui nenhum em relação a isso, mas assim, a administração que está vindo, ela é muito mais pró esse tipo de inovação. Né? Então, assim, você tinha uma pessoa lá na SEC que era totalmente contra, agora já falou que vai sair, e é a pessoa nova. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma adoção muito maior dessa tecnologia em vários setores. Né? E uma coisa que eu acho interessante, talvez é uma coisa para cobrir aqui também, é que, assim, ela ainda eu não sei se é um pouco do meu viés também, muito focado em mercado financeiro. Então, se a gente fala de blockchain, coisa é muito focada, mas ela é muito transformadora para outros mercados. Mercado de telecomunicações, agrícola, name it, qualquer um que a gente falar. A gente tem ineficiências que essa tecnologia conseguiria ajudar muito. Então, assim, eu não sei se vai ser o ano que vem ainda, mas um pouco desse negócio de expandir em termos de vários setores. Você já tem iniciativas, a gente cita algumas iniciativas em outros setores, mas a concentração em mercado financeiro ainda é muito grande, e eu acho que tem a ver até com a origem do Bitcoin. Né? Então, assim, o mercado financeiro olhou antes, porque viu o ativo, daí viu a tecnologia e começou a puxar. Né? Mas eu acho que a gente vai ter alguma coisa, mas eu acho que vai ser alguma coisa... Eu acho também que, enfim, temos os backgrounds dos dois lados também vindo do mercado financeiro, e o mercado financeiro, querendo ou não, quando você traz dinheiro, né, de investidor, você traz dinheiro de institucional, você revoluciona outras economias, né? Então, acho que isso é um impacto que vem. Você puxa isso, né? Puxa Concordo. também. Eu tive dificuldade. Eu trabalhei em mesa de tesouraria. Trabalhei em mesa de tesouraria há muito tempo, né? Eu ficava no videogame, como eu falo. Na telinha, comprando e vendendo dólar, coisa, etc. Tal. Aí você fala assim, beleza, mas ao mesmo tempo você via que quando o cara pegava um financiamento agrícola para fazer uma plantação de soja de bilhões no coisa, ele precisava fechar câmbio. Eu ficava ajustando isso. Então, é parte da cadeia. Aqui é um pouco isso. Né? Então, assim, à medida que você está nessa cadeia, você está lá ajudando quem está fazendo, às vezes, uma coisa super real e super coisa, num negócio que é totalmente virtual, digital, né? Ou tokenizado, vamos dizer assim. Né? Então, acho que isso é coisa. Mas respondendo direto um pouco a tua pergunta, Cecília, eu acho que a gente vai saber só depois que a gente fizer o relatório do ano que vem. Que é um pouco do que a gente fez com esse. Então, assim, a gente tem lá mais ou menos uma ideia, mas depois que a gente escreveu, eu falei assim, acho que vai ser isso aqui. E no final das contas foi. O The Futures Now surgiu no final, né? Então, assim, porque a gente até ali sabia, tinha mais ou menos uma direção e tal, mas... Então, quando a gente escreveu, botou tudo junto, faz sentido. Ele sai automático, né? Então, é um pouco dessa parte de mapeamento aqui pra gente ver. Bom, temos aqui o reporte pronto. Gustavo, Matias, Bruna, o que vocês esperam com isso aqui? O que a gente quer até ter o reporte do próximo ano, ter a segunda edição? O que é sucesso aqui do ponto de vista de vocês? Ótimo. Terminamos, fizemos, e agora, o que a gente vai fazer com esse reporte? Né? Qual que é a ideia? Eu acho que para mim, volta no ponto que eu falei lá no começo, esse negócio é um reporte do ecossistema, organizado pela gente. Né? Então, assim, acho que é um reporte para ser chamado de nosso, vamos dizer assim, aquele que você vai chegar, vai visitar um cliente, vai falar com alguém, vai debaixo do braço. Não vai ser fisicamente debaixo do braço, mas dentro do celular, né? Então, vai ser tokenizado, mandar para alguém, exato. Então, assim, eu acho que é um pouco da ideia aqui de espalhar isso, falar para todo mundo, para que seja uma referência. Eu acho que ele consegue ser facilmente, eu acho que não consegue, eu acho que hoje, e olha que eu leio bastante reporte, acompanho muito, ele é claramente a melhor referência para o mercado brasileiro de tokenização que eu vi. A gente não tinha nada centralizado assim até agora. Eu acho que
assim, outra pessoa que for se inspirar e for fazer também outro relatório sobre, vão querer olhar o nosso para poder se inspirar. Do tipo, a gente buscando dados, né? A gente procurando outros relatórios. Eu acho que outras pessoas vão vir para pegar o nosso relatório para poder se basear. Então, acho que vai ser muita referência. Eu ia comentar que eu acho que a gente conseguiu agregar muito valor com esse relatório, justamente porque a gente fez essa pesquisa exaustiva que a gente não tinha um mapeamento completo de tokenização, da tecnologia do blockchain no Brasil sendo aplicada. Isso é uma coisa que é realmente nova, porque eu e a Bruna, a gente experienciou isso na nossa pesquisa, que a gente não achava dado. Então, a gente conseguiu agregar um valor que, para quem for tentar analisar esse setor, estudar o ecossistema um pouquinho mais para frente, vai ficar muito mais fácil para poder entender como funciona e quem são os players, o que eles fazem, quando eles começaram a operar, quais setores eles atuam. Isso que eu acho que foi uma honra a gente conseguir ter feito nesses últimos meses. Boa. Sabe o que eu quero, Cecília? Eu quero um vídeo da Bruna e do Matias fazendo a apresentação na faculdade deles sobre Também. É isso que eu quero ver. Mais do que tudo. Acho que tem que mostrar para todo mundo. Vamos já, mas eu quero o vídeo de vocês dois falando Todas pra as turma. faculdades no Brasil, rodando todas elas. Exato, fazendo e vídeo e mostrando para todo lá mundo. no Rio, né? Acho que essa é um pouco, porque acho que essa integração de a gente estar construindo com a academia e com vocês estão estudando e trazendo coisa espetacular. Eu gosto dessa interação ajuda muito, né? Então traz um pouco da teoria que vocês estão aprendendo para a prática de quem está fazendo e tem uma troca muito, muito importante aqui. E trazer esse tema para o ambiente acadêmico é espetacular e, como a gente falou aqui, é uma coisa que está faltando ainda. Então vocês aí vão ser os dois agora. Quem quiser, só chamar. Depois eu vou deixar o contato dos dois aqui no LinkedIn. Chama eles lá que eles vão fazer essa apresentação para tudo. Mas é um pouco isso. Eu acho que e o sentimento agora também em relação para frente é aquele filho que ganhou o mundo, né? Então, assim, esse mundo centralizado eu não tem mais controle. Eu não sei quem vai estar lendo mais. Né? Então, assim, a ideia é quanto mais gente voltar com a gente, que nem vocês comentaram, via mídias sociais, via alguma coisa, para falar do repórter, ou para perguntar, ou para tirar dúvida, ou para qualquer coisa que seja, né, melhor, porque a gente vai conseguindo mapear isso daqui, vendo que, cara, tá legal, tá atingindo gente que a gente não atingia antes. Saiu daquele grupinho, né, da gente que já sabe sobre isso, já vai falar e coisa, para um mundo muito maior. Eu lembro quando eu entrei nesse mercado cripto, lá em 2000, sei lá, cara, eu ia para bar conversar com meus amigos, era terrível. Porque os caras iam falar de tudo, eu não conseguia falar disso com ninguém, porque ninguém entendia nada. Entendeu? Assim, aí você tinha aquele guetinho de 4, 5, que é um pouco, que era, até pouco tempo atrás, eu acho que agora já está expandindo essa parte de tokenização no Brasil, mas há 2 anos atrás, era um grupo de meia dúzia de pessoas ali, que ficavam, você saía desse grupo, o cara virava, a casa caiu, ninguém entende nada. E eu acho que um pouco do report é nessa ideia de dar para esse grupo que está aqui discutindo alguma coisa para ajudar a expandir isso daqui. Né? Então, assim, ajudar o mundo. Não, primeiro para esse grupo, obviamente, que eu acho que vai ser, que eu falei, o report do ecossistema, o ecossistema, colocando isso, mas também para alguém que tem curiosidade, que vai entrar no Google e pesquisar lá e vai achar e vai começar a vir e vai aumentar esse ecossistema. É uma coisa que se autoalimenta. Né? Então, acho que esse é um pouco da expectativa, mas eu vou esperar o vídeo. Pode deixar. Eu acho que meu pedido para todo mundo que está ouvindo aqui é ler esse relatório. Eu acho que a gente falou um pouco aqui de forma descontraída, trouxe alguns números, mas tem bastante coisa, ele foi bem denso, porque a gente realmente fez muita pesquisa. E tem, enfim, muitos dados. E gostaria que todo mundo lesse, entendesse os potenciais benefícios, compartilhasse com todo mundo, buscasse como procurar soluções, como entender mais, como fazer mais, porque eu acho que é um caminho dado. O futuro está aqui, it's now, mas o pace que isso vai se dar depende de todos nós, né? E eu acho que toda a economia ganha com os benefícios da tecnologia. Então, acho que é esse pedido final aqui que eu tenho para todo mundo que tá ouvindo. Compartilha, manda pra tia, pra avó, pra todo o podcast, compartilha, baixa o report, faz PDF, e é isso. Eu vou deixar os links na descrição aqui de tudo, depois para quem quiser, tanto do report como dos LinkedIns de todo mundo aqui, caso vocês queiram
contactar, etc., aconselho todo mundo fortemente a ler o report, tá? Olhar, baixar, ver, gastar um tempinho para entender o que está acontecendo e entender por que a gente está tão otimista e por que a gente está olhando isso de uma forma bastante otimista e realista ao mesmo tempo, que acho que isso é importante, não é simplesmente futurismo, a gente está, the future's now, a gente está aqui atuando hoje para transformar o futuro e tem bastante gente já fazendo isso e esse futuro já está sendo moldado aí, que é uma boa que a gente participe e ajude a construí-lo. Acho que é um pouco essa ideia. E se alguém não entender algum conceito, procure aqui nossos mestres. Matias e Bruno, eles estão disponíveis para responder qualquer dúvida. Vou deixar o LinkedIn deles, vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro e o segundo que eles vão clicar lá para buscar eles. Tá bom? Eu queria agradecer a Cecília, a Bruna e o Matias pela trajetória que a gente fez em relação a esse report. Para quem está nos vendo, não esquece de baixar o report, só entrar lá em www.brasiltokenizationreport.com, que ele está lá, já tem uma landing page bonitinha para ele lá, para você baixar o report. Vai estar em inglês e português quando esse vídeo sair, então assim, você pode também querer ler em português, você lê em português, querer ler em inglês e passar para aquele amigo gringo, também você manda, tá bom? Para quem quiser entrar em contato comigo, a gente já está aqui no canal, mas tem toda a mídia social da Fintrender, né? Instagram, LinkedIn, etc. Eu vou deixar esses links aqui na descrição também para facilitar, tá? E queria passar agora para vocês para ver onde que eles vão entrar em contato com vocês também. Então vamos fazer aqui no sentido horário. Também queria agradecer a oportunidade de vir aqui hoje. Qualquer coisa, podem me chamar no LinkedIn, Matias Sebastiani Dalry. Vai estar um link aqui na descrição, provavelmente. Fala mais devagar teu nome, que eu não entendi nada, Matias. Matias Sebastiani Dalry. Tá bom, agora sim. Eu também queria agradecer a todos vocês pela parceria e principalmente pela oportunidade de estar aqui, a Fintrender e a Nexa, com certeza. E qualquer coisa pode me chamar também pelo Instagram, né? Meu nome é Bruna Schmidt e principalmente no LinkedIn eu vou estar disposta a qualquer coisa, qualquer pergunta. Meu nome é Bruna Schmidt de Mello. Bom, obrigada a todos vocês, a parceria. Quem quiser falar comigo, procura no LinkedIn, Maria Cecília Mello. Entra em contato nas páginas da Nexa, então Nexa Finance, nosso site www.nexafinance.com.br. E meu pessoal também, estou super disponível para falar com todo mundo. Tá bom, eu vou colocar na descrição aqui 50, vai ter 3 páginas de link aqui na descrição. A primeira vai ser do report, que é que você tem. A segunda do Matias. A segunda do Matias, porque ninguém entendeu o nome dele inteiro para eu achar. E depois a gente coloca os outros. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.